Olá para você mais uma vez, Conexão Rural Jeremy Pasto, junto com você e hoje, direto da Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, onde acontece, ou aconteceu, né, a Dinapec 2025, porque aconteceu durante a semana. Isso mesmo, nessa feira, né, que acontece a cada 2 anos, trazendo temas muito relevantes, essenciais aí para o avanço da pecuária brasileira. E esse ano a temática aqui é voltada para a produção de carne com baixo carbono, assunto que a gente vai abordar no programa de hoje com vários especialistas na área. Isso, como essa produção pecuária tem impacto ambiental e como o setor pode ajudar a mitigar o efeito estufa, o sequestro de carbono. Bom, quer saber? Tem que ficar ligado com a gente. Então vem com Conexão Rural Jeremy Pasto, hein? Isso, a gente vai mostrar ainda como a Gerimpasto, né, chega trazendo tecnologias para somar a este cenário, né, cada vez mais sustentável. Sim, Então então, fique com a gente, o isso, programa só está começando, né, isso, Zé? fica aí sentadinho, nós voltamos já com muitas informações para você. Muito bem, é nesse cenário de muita informação, de muita tecnologia, que a gente segue aqui com o Conexão Rural Jeremy Pasto de hoje. Porque buscar produção mais eficiente e com menor impacto ambiental, né? Esse é um desafio que o setor agropecuário vem buscando e também vem ganhando destaque, dessa forma mobilizando diversos setores da economia, inclusive, né, o agronegócio. Isso mesmo. Inclusive, esta é a linha, né, de conduta aqui da Feira Dinapec, né, 2025, trazendo aí pautas, né, palestras e apresentando estudos recentes, né, sobre essa questão das mudanças climáticas, né, e os impactos na produção agropecuária. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Conexão Rural ele, pesquisador Marcelo Castro, ele é coordenador da Dinapec. Muito bem-vindo, viu, Marcelo? Muito obrigado, Éder, Tainara. É um prazer conversar com vocês sobre a feira. Bacana. Bom, a feira ela é reconhecida nacionalmente, né? Qual que é a importância, né, de reunir essa galera para falar e trazer assuntos tão evidentes, né, e tão importantes e essenciais para o desenvolvimento do agro no Brasil e no mundo? É uma feira que já acontece há muitos anos, estamos na 16ª edição. É uma feira da Embrapa e de seus parceiros e co-realizadores. O diferencial da nossa feira é que ela acontece a campo. Então, embora a gente tenha atividades como palestras e algumas dinâmicas dentro de tendas, a gente tem muita atividade a campo. A gente demonstra as nossas tecnologias na forma de plantios, na forma de animais, da interação dos sistemas de produção. Então, esse é um diferencial que a gente tem na feira. Marcelo, um dos grandes desafios que nós temos no agronegócio, nós já falamos aqui na questão de sustentabilidade, mas também é a produção. Manter a produção para sustentar a população, mas também manter o meio ambiente de forma que ele esteja integrado com os sistemas produtivos, né? Que desafios a feira vai trazer ou trouxe, né, esse ano? Claro, a gente tem uma ideia importante que é o seguinte: a pecuária, a agropecuária como um todo, fazendo parte da solução, não do problema. A gente quer demonstrar isso, a gente já entende que é isso, tem estudos que comprovam que é possível você ter uma agropecuária sustentável, que você produza respeitando os limites dos ecossistemas, que você produza em consonância com a capacidade desses ecossistemas de produzir e que você consiga produzir de forma sustentável. Então, essa que é a ideia da feira. E a feira ela trouxe isso. A gente trouxe uma série de palestras, né, que a gente chama de nossos painéis, falando sobre isso, desde a questão do carbono, como que a agropecuária ela consegue sim ser neutra ou até mesmo sequestrar carbono, como que ela consegue produzir de uma maneira sem contribuir para essas mudanças climáticas. Então a gente está trazendo isso, né, demonstrar para a sociedade que é possível e como que isso é feito com as tecnologias e com técnicas que são desenvolvidas pela Embrapa e pelos parceiros. Bacana. Inclusive, né, tem novidades, né, que vocês estão trazendo para essa feira. A feira ela foi considerada aí o pré-fórum, né, da COP30, que vai acontecer no final do ano lá no Pará.
Fala um pouquinho pra gente como que foi, né, esse primeiro dia que aconteceu no Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, o fórum foi um sucesso, o público veio, foi participativo, e o fórum ele cumpriu o papel dele, que era como um pano de fundo mostrar que a ciência ela reconhece que existem as mudanças climáticas e que também existe tecnologia e técnica para que a gente consiga mitigar, evitar a emissão, e esse foi o papel do fórum. E na segunda parte do fórum, a gente conseguiu com que os formadores de política pública, de opinião pública, conseguissem costurar isso, dizendo, olha, existem impactos ambientais, mas uma agropecuária bem feita, ela é positiva e ela recupera e ela não traz danos ao meio ambiente. Olha, a gente sabe que essa é uma preocupação que interessa a todo mundo, né? Não só o setor produtivo, mas os outros setores e também a sociedade. Mas claro que o produtor rural, ele tem esse compromisso, né, esse comprometimento em fazer justamente essas ações ou promover essas ações para que possa, claro que ajudar o meio ambiente. Como que está o avanço dessas pesquisas? O que está sendo o que já foi implementado, que está sendo apresentado, o que está sendo aplicado na prática? Linkando com a feira, sim, nós dividimos a feira em três espaços das tecnologias. Cada espaço da tecnologia aborda uma série de tecnologias que vão ao encontro de uma pecuária mais sustentável. Por exemplo, a primeira dela é o sistema solo-planta. Então, são as tecnologias que são capazes até de extrair o carbono da atmosfera e fixar no solo, na forma de matéria orgânica ou na planta. Então, sistemas bem controlados, bem praticados, você consegue ter um estoque de carbono muito grande no solo, maior até do que algumas vegetações de cerrado que eram anteriores a ele. Então, dependendo do sistema de produção, isso é possível. Ou mesmo um sistema integrado, ILPF, ou um carne carbono neutro. Então, são essas tecnologias. Então, a gente tem um outro espaço de tecnologias que fala sobre sistemas eficientes. Então, como que você pega um animal e um sistema produtivo e torna ele mais eficiente? E você reduz o tempo de criação desses animais, você melhora a eficiência digestiva, reduz a emissão de gases da pecuária, que é tido como um grande vilão, mas que não é bem assim, mas você consegue reduzir essa emissão por conta de um animal bem nutrido, de uma pastagem bem cuidada, desses fatores que reduzem essas emissões. E finalmente um outro espaço, que é o espaço da saúde única, que fala o seguinte, um animal bem cuidado e uma saúde não única em termos de saúde ambiental, saúde animal, saúde humana, como que você consegue reduzir o ciclo de vida de um animal e ter uma carne com uma menor emissão de carbono ao longo da produção dela. O Thay, vale salientar, né, que isso só é possível, claro que graças às pesquisas. Sim, isso é importante e as pessoas terem acesso a essas pesquisas, né? Exato. Como que faz o produtor ou outras pessoas que queiram saber mais desses estudos, como que faz para acessar? A Embrapa está de portas abertas, nosso evento é um evento que acontece gratuitamente, todo mundo pode vir. Aqui você vai ter uma amostra não só da gado de corte, mas de todas as Embrapas que trazem as tecnologias para estarem demonstrando aqui. Uma outra forma de ter acesso a esse conhecimento é na nossa página, na página da embrapa.br. Lá você consegue acessar todas as unidades e todas as pesquisas que são desenvolvidas. Fora o evento, tem uma outra forma de acessar as informações Exatamente. sobre o que a gente está tratando aqui na Dinapec, é isso? O evento a gente traz uma amostra do que tem, especialmente coisas que são táteis, né, que a pessoa pode ver e reconhecer uma nova forrageira mais eficiente, ou sistemas de tratamento, né, de doenças das plantas, mas existe um mundo muito maior de outras tecnologias que estão disponíveis na página da Embrapa. Bacana. Bom, a gente lembra, né, que a Dinapec acontece a cada 2 anos. Exatamente. E como que é pensar na temática dessa feira, né? Leva um tempo aí, né, para preparar todo esse conteúdo. Essa é uma boa pergunta. A gente tenta buscar uma temática que seja consonante com o momento da sociedade, né? Como a COP30 no Brasil esse ano, a gente quis linkar e quis produzir conhecimento e até mesmo materiais que possam até subsidiar a participação do setor agropecuário na própria COP30. Então, o fórum tem essa intenção de reunir importantes atores do setor e produzir um documento para lá. Então, dessa forma que a gente alinhou a Dinapec esse ano a essa demanda. Isso acontece ao longo, a gente terminando aqui, semana que vem a gente já começa a pensar em qual vai ser o tema daqui a 2 anos. Igual o carnaval, né? Acabou o carnaval para você estar pensando no próximo, senhora. Oi, Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.
Ó, o programa só está começando, né? A gente vai abordar mais os assuntos que o Marcelo trouxe aqui. Vamos falar de pecuária de baixo carbono. Vamos falar aí sobre os impactos, né? Isso, boi na sombra. De boi na sombra e muito mais. Então, ó, fique com a gente, o programa só está começando. Mais uma vez, muito obrigada pela Que participação. agradeço, foi um prazer, muito obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui, dessa forma, transferindo tecnologia para o produtor e impactando na sociedade como um todo. Viu? Sim, exatamente. É preciso que a sociedade saiba o que a gente produz e os produtores acessem. Isso é importante porque o produtor brasileiro ele já tem uma produção muito sustentável e a gente precisa respaldar isso na ciência para levar para fora essas informações, para validar o que a gente já faz tão bem feito no Brasil. Perfeito. Show de bola. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Olha, eu vou aproveitar agora e dar um giro pela feira, porque tem muito mais coisas para a gente mostrar para você aqui no Conexão Rural GM Pasto, não é, Thay? Isso mesmo, só está começando. Fique com a gente. E a GM Pasto também marca presença em mais uma edição da Dinapec. E ela trouxe aqui, claro, tecnologia para auxiliar aí na formação da pastagem. A VDTEC Multi 80 é o modelo que a gente traz aqui, né, José Júnior, nosso técnico, né, das semeadoras elétricas, que vai explicar para a gente um pouquinho como essa tecnologia beneficia, né, traz vantagens aí para o amigo produtor. Bem-vindo, José. Bom dia, então hoje nós vamos falar um pouco aí da VDTEC. Então assim, nosso objetivo hoje é a economia no campo, levar isso para o produtor. Então apresentar para ele, nós Uma podemos solução, fazer né? isso, então nós podemos fazer até 3 operações em somente uma passada. Olha só que Então bacana, podemos gente. fazer assim, plantio de 2 cultivares diferentes, colocando uma máquina na frente no peso do trator, lâmina que seja, e outra no terceiro ponto. E nisso conseguimos puxar uma grade ou um rolo compactador para fazer a incorporação. É importante que o tipo de semente seja a mesma, Exato, repetida. isso. Tá Assim, misturar, em máquinas diferentes pode. olha só. Se caso seja assim, por exemplo, vamos usar um marandu incrustado e um marandu nu. Então já não pode misturar, por conta da densidade da semente. Então a tendência da semente mais pesada é descer e a semente mais leve subir. Então você chega no final do talhão ali, com a trepidação a semente começa a separar e você acaba plantando somente de uma cultivar. Bacana. E o pessoal que chega aqui na feira, né? O que eles ficam mais impressionados com essa tecnologia, Júnior? Questão da máquina ser elétrica, né? Então assim, a gente conseguir fazer a incorporação e o plantio em somente uma operação. Que bacana. Ó, e a gente vê aqui que ela tem um sistema pendular. Isso aqui também é uma Pendular. tecnologia de GM Pasto. Exato. Né? Somente a Germpasto possui esse modelo de máquinas elétricas. Então assim, esse é um sistema que a gente consegue adaptar no terceiro ponto. A máquina já vai pronta, é só chegar e acoplar. Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação. Então assim, conseguimos posicionar a máquina no terceiro ponto e puxar a grade. A semente sempre vai cair antes do cambão. Então a gente consegue plantar e realizar a incorporação sem ter nenhuma divergência. E, Júnior, aqui na Dinapec vai ser feito, né? Foi feito uma demonstrativa. Sim, vai ser feito hoje no dia de campo. Aqui nós vamos fazer o passo a passo, a realidade do produtor rural, né? Então assim, nós vamos tirar largura, vamos fazer o plantio, incorporação, mostrar a distribuição, uniformidade de plantio. Então aqui vai ser feito toda a regulagem, todo o processo. Que bacana. Então a gente lembra, né, que essa aqui que você está vendo é a Multi 80, mas tem outros modelos que pode atender aí o seu sistema produtivo. Quais são os outros modelos? Hoje nós comercializamos 3 modelos. A Versátil, que é uma máquina menor, capacidade menor de 40 litros. A VDTEC Plus 80, uma máquina de 80 litros, porém virada à agricultura, uma máquina com a largura maior, né, atingindo aí até 17 metros de largura, dependendo do revestimento. A Multi 80, que é essa aqui, uma máquina virada masa pecuária, e a Multi G2, que é o modelo mais completo que nós temos, com mais tecnologia. E tem a Versátil também, né? Temos a Versátil, Que é de 40 litros, Exato. né? a que nós lançamos recente. Legal. Então, assim, muitas opções para você encontrar a que melhor se adequa aí, né, ao sistema produtivo. Se você ficou na dúvida, é simples, é só pegar o telefone aí, 67-3389-6700, falar com a nossa força de vendas, pedir para eu falar aqui, ó, com o José Júnior, nosso técnico, né, de semeadoras elétricas. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? E a gente aproveita, então, para conferir aí alguns depoimentos, né, de clientes que já utilizam essa tecnologia. Confira.
Tecnologia inovadora, versátil e econômica. Tudo isso em uma única semeadora. Realize a semeadura e incorporação em apenas uma operação, reduzindo o custo da reforma de pasto. A grande diferença da VDTEC sempre foi as operações. Essa semeadora ela veio para diminuir as operações e com isso diminuir os custos da propriedade, no qual você usa uma máquina só para fazer a semeadora, para usar a semeadora na frente, você para passar o equipamento de compactação atrás, o que significa que ela também pode ser usada na parte de trás do trator sem nenhum problema nenhum. Graças à tecnologia exclusiva Germipasto e sua autoprecisão, a VDTEC é ideal para o uso com sementes puras e incrustadas. Você economiza e usa exatamente o necessário. Com regulagem rápida, ela distribui a partir de 2 kg por hectare. Máquina excepcional, né? Não existe no mercado. Uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista. Uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com economia. E hoje com essa máquina ele consegue uma economia extraordinária. É tecnologia, questão de tecnologia. A máquina distribuir é sensacional, uma máquina elétrica, com tecnologia moderna também. Ela vai na frente, a grade já vai atrás, já faz uma operação só de cada vez. Não fica repassando. É muito mais rápido, muito mais rápido. E com uma qualidade, uma uniformidade, um sistema elétrico de disco, muito bom, com certeza. Entre em contato com a equipe da Germipasto e compre a sua. É a Germipasto trabalhando por você. Olha, e ainda hoje tem mais informações direto aqui da Dinapec, dessa feira tecnológica, né, voltada para a pecuária. Vamos falar sobre a pecuária de baixo carbono, inclusive um protocolo que foi lançado aqui na edição. A gente traz mais informações daqui a pouco, não é, É Éter? isso mesmo, tá? E essa é uma preocupação muito grande, né, dos produtores e também, claro, que dos centros de pesquisas, como a Embrapa. Por isso realiza esse evento. E também você vai acompanhar a entrevista com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Valdemir Laura, que vai falar sobre como a sombra no pasto impacta economicamente no seu bolso, tá certo? Fica ligado com a gente. Muito bem, estamos de volta e o Conexão Rural está direto da Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde acontece a Dinapec, uma feira que acontece a cada 2 anos, né, trazendo muita tecnologia para os avanços aí da pecuária. Mas são 2 anos que impactam na pecuária de maneira muito grande, porque a partir dessas pesquisas que são apresentadas aqui, desses estudos, é que o produtor aplica, né, em sua fazenda. É uma feira assim, de referência nacional que traz temas essenciais e esse ano, claro, que tem um tema fantástico, que é a produção de carne mais sustentável e também a busca de soluções para mitigar os impactos da emissão de gases gerados pelo setor.
do setor agropecuário, não é, Thay? Isso mesmo. Inclusive, a gente recebe aqui agora neste bloco, né, o pesquisador Alexandre Bernet, da Embrapa Pecuária Sudeste, né, de São Carlos. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Bom, ele trouxe, né, para essa edição da Dinapec um assunto muito essencial que está todo mundo de olho, cada vez mais já acontece, mas a aplicação dessa pecuária de baixo carbono ainda gera muitas dúvidas, né, professor? Explica para a gente, né, os desafios dessa pecuária ainda de baixo carbono. Olha, a pecuária de baixo carbono, às vezes o pecuarista já está fazendo e às vezes não está nem sabendo. Mas quando ele adota práticas, tecnologias que melhoram o sistema de produção, a eficiência de produção, ele tem um resultado econômico imediato, mas ao melhorar a eficiência da fazenda, ele também está acertando na sustentabilidade, que ele mira na produção e acerta na sustentabilidade. Então a gente pode dar um exemplo com a fazenda de cria, a fazenda que produz bezerro. Se ele consegue ter uma tecnologia boa de reprodução, de sanidade, de nutrição, e aquela vaca produz um bezerro por ano, ele está numa eficiência ótima, excelente. Então, ele já está contribuindo para um produto, um bezerro de baixo carbono. Se o produtor não adota essas tecnologias e só tem um bezerro a cada 2 anos, é claro que aquele bezerro de 2 anos é pior do ponto de vista ambiental para o bezerro que está ali todo ano, a vaca que está produzindo bezerro por ano. Então, um conjunto de tecnologias que já estão disponíveis para o produtor de forma geral. Quando nós falamos em tecnologias, em pesquisas, a impressão que dá é que é algo muito difícil de ser implementado dentro de uma propriedade. E para a Algo gente, distante, né, da muito realidade. distante do produtor, né? E não é bem assim, né? Você tem tecnologia para todos os gostos, vamos dizer assim. E a tecnologia correta é aquela que mais se adequa para aquele produtor. Então, a gente costuma dizer que a adoção de tecnologia é como se fosse uma escada ou um carro de câmbio manual, que você nunca sai em quinta marcha. Você sai em primeira marcha. Quando você está confortável, você passa para a segunda. Aí você está confortável para a terceira, até que você chega em quinta marcha e está numa velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Não adianta você pegar uma fazenda de baixo nível tecnológico e querer incorporar um aditivo, por exemplo, importado especial para diminuir a emissão de metano dentro do rumen. Ele não tem a base bem feita. Então, primeiro você tem que ajudar o produtor a melhorar o seu sistema de pastejo, melhorar a sua sanidade e reprodução. E você vai adotando as tecnologias. Tem tecnologia da NASA, se você quiser, para incorporar ali. Começa na base. Começa na base. Esse é o segredo. Começar na base. E a base do Brasil é pasto. Pasto bem feito, bem manejado, com as cultivares mais adequadas para a sua região. Ô, Alexandre, para quem não adotou ainda essa pecuária de baixo carbono, o ideal é começar de maneira escalonada dentro da propriedade, dentro da fazenda? Sim, porque ele tem que se sentir confortável com aquela tecnologia para poder avançar. A gente às vezes pode pensar que o confinamento é a solução, né? Não, vou fazer confinamento que é onde eu ganho dinheiro. Tá, mas e se você melhorar a sua eficiência de cria, de recria, fazer uma boa suplementação a pasto, sem ter que investir naquela estrutura do confinamento? Então você vai ganhando confiança. Quando você fizer tudo isso direitinho, ó, já estou suplementando bem a pasto, meu gado tá bom, mas agora eu preciso de uma estrutura para terminação ali dos últimos 100 dias. Aí você faz o investimento de infraestrutura e termina, vamos dizer, aquele animal de forma completa. E então você vai adotando em diferentes momentos. Um passo de cada vez, viu, Thay? Um por vez, minha gente. E às vezes, assim, também existe uma dúvida até do produtor, né? Do quanto isso é vantajoso para ele, né? Porque a gente vê aí, crédito de carbono, vou sequestrar carbono, o que isso vai me render? Quanto que eu vou tirar de vantagem? Qual que é a linha de raciocínio que o produtor deve ter quando a gente fala em sequestrar esse carbono? Essa é uma ótima pergunta. E a gente costuma dizer que o crédito de carbono não é a salvação da lavoura. Ele vai ser consequência de todas essas boas práticas que o produtor já adota. Ele é um bônus que você ganha ao melhorar sua eficiência, sua produtividade. Aí você melhorou ali e vai acertar também no bônus do crédito de carbono. Lógico que existe um grande mercado internacional interessado em fazer essa negociação. E também existem as políticas públicas. Se o produtor, por exemplo, acessa recurso do plano ABC+, ele está recebendo um dinheiro de menor custo para investir numa tecnologia de baixa emissão. E essa conta do crédito de carbono vai para o governo, vai para o país, porque é uma política pública que abate as emissões nacionais, que o Brasil tem seus compromissos globais, né, de mitigação de emissão de metano e de emissão de gases em geral. É quase que hoje obrigatório para o produtor adotar essas tecnologias.
obrigatório ou muito forte para ele por conta dele mesmo ser o beneficiário, dele melhorar sua produção, sua eficiência, sua rentabilidade, quem ganha é ele mesmo. E com isso ele vai conseguir ter a credibilidade e ser elegível para o crédito de carbono. O que nós trouxemos aqui para a Dinapec foi uma calculadora que ajuda o produtor a saber o quanto ele está melhor, quanto ele está com direito ao crédito de carbono. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pega uma fazenda que produz de um jeito padrão e uma fazenda melhorada com tecnologia. Essa diferença você pode atribuir a um mercado de carbono. Olha, eu estou adotando tecnologia, meu produto tem menor carbono, então essa diferença eu poderia pleitear aí no mercado, que ainda não está bem estabelecido, mas é uma promessa. E como que foi o desenvolvimento dessa calculadora, né? Quais são os quesitos que ela exige, né, de informação para ser colocada ali e chegar a um número? Uma das preocupações do nosso grupo, que é muito grande, são muitas pessoas envolvidas, é que a gente usasse uma metodologia reconhecida internacionalmente. Porque esses créditos, eles vão ter que passar por uma certificação, por uma validação independente e muitas vezes internacional. Então, quando a gente fala que usa o modelo do IPCC 2019, o pessoal já sabe. Tá, então esse é o modelo, eu conheço, então tudo bem, pula essa etapa. Se eu quiser dizer que eu uso um modelo próprio, desenvolvido pela Embrapa, pelo Alexandre, não sei o quê, eu tenho que justificar o porquê daquele modelo. Dá muito mais trabalho. Então a gente optou por... E a credibilidade e tudo mais, né? Exato, essa o IPCC já tem. Ele tem suas falhas, mas como a gente melhora isso? Usando os coeficientes nossos, brasileiros. Então, as informações de uma fazenda de pecuária de Campo Grande são diferentes lá de São Carlos. E esse número correto a gente põe no modelo e o resultado sai. É um modelo que exige algumas informações, mas nada de outro mundo também. Escrever como é a fazenda, em que regime que o animal é tratado, produzido, a espécie animal, o tipo de ração. E aí essas informações vão entrando no modelo, o modelo vai pensando e gera um resultado. É intensivo, confinado. Exato, faz diferença aí. Ou seja, então a calculadora é uma ferramenta de direcionar o produtor. Sim, quando a gente tem um diagnóstico regional, por exemplo, de 10 fazendas, e você vê que uma nitidamente é mais eficiente que a outra ou tem uma pegada de carbono menor que a outra. O que a gente pode aprender com esse produtor e levar de conhecimento para o vizinho? Às vezes o vizinho está pecando em alguma coisa e com a experiência daquele de melhor sucesso, a gente transfere para os outros e todos ganham. E o país ganha, porque a gente abate as emissões nacionais. E, professor, para validar esse tipo de pecuária que às vezes o produtor está fazendo, né? Você falou, às vezes ele faz, mas não sabe. E para validar isso, ele precisa seguir um protocolo? O ideal é seguir o protocolo, de novo, por conta dessa credibilidade e desse reconhecimento internacional nacional. Então, as certificadoras, elas têm o protocolo. A Embrapa tem o seu protocolo do carne e carbono neutro. Em breve, teremos o protocolo da carne, do carne baixo carbono. E a calculadora é parte do protocolo, porque ela quantifica. Mas o protocolo tem outras exigências. Então, vamos pensar assim. O produtor quer pleitear um crédito de baixo carbono, mas ele acabou de fazer desmatamento. Aí vai ficar meio estranho, né? Então, existem alguns critérios de elegibilidade, né? Então, a fazenda já tem que ter estabelecida, já tem que estar, vamos dizer assim, funcionando, já operando já há bastante tempo e adotando as tecnologias, né? O desmatamento, a gente sabe que é uma questão muito, muito sensível, mas ele é permitido. Então, se for um desmatamento legal, ele tem que provar, tem que justificar aquilo, e aquilo torna elegível para o programa. E a calculadora ajuda a quantificar aquele possível benefício que ele teria. Olha que bacana, hein? Uma ferramentaça, né, para o produtor aí que quer adotar essa prática mais sustentável, né, na sua propriedade. Muito bacana. Bom, professor, agradeço aqui a sua participação. Quem quiser ter acesso a essa calculadora e a pesquisa, como faz? Procure o site da Embrapa Pecuária Sudeste, basta colocar no Google Embrapa Pecuária Sudeste e vai encontrar o nosso contato ali. Procurem a gente que a gente vai ter o maior prazer em atender. Legal, inclusive a gente segue o programa falando sobre o protocolo, que é o nosso convidado daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre esse protocolo, não é, Éder? Isso mesmo. Olha, antes da gente chamar o próximo entrevistado ou convidado aqui do programa Conexão Rural GM Pasto, tem para você uma oportunidade para você reformar sua pastagem. Com quem? Com a Jeremy Pasto. Jeremy Pasto. E sabe o que você precisa fazer? Acesse aí o nosso site, jeremipasto.com.br. Lá, né, a gente tem um mapa, né, de representantes em todo o território brasileiro. É só você localizar o mais perto de você. É a Jeremy Pasto ao seu alcance.
sou Alan Zaccarini, diretor comercial da Sossal de Bandeirantes. A Sossal é uma empresa familiar, uma empresa que nasceu na década de 80, com meu pai e minha mãe, que veio do interior de São Paulo e fundou essa empresa. Com o transcorrer do tempo, nós fomos aumentando o volume de vendas e as negociações nessa cidade, e aí abrimos a filial em Campo Grande há aproximadamente 10 anos. Sendo uma empresa familiar, nós temos o benefício de estar do lado do amigo do campo. Nós fazemos atendimentos personalizados. O cliente quer fazer uma formação de pastagem, por exemplo, nós vamos na propriedade dele, analisamos o pasto, analisamos o capim, analisamos tudo o que ele precisa, fazemos a melhor indicação, recomendação, aí nós podemos ajudar ao produtor fazer a melhor formação de pastagem. Depois, na dieta, a gente consegue fazer um produto personalizado. Nós fazemos todo esse aporte técnico que o cliente produtor precisa. E estamos no mercado há 37 anos, trazendo soluções para o campo e trazendo soluções para todos os pecuaristas e agricultores da nossa região. Nós trabalhamos com fábrica própria de nutrição animal, sal mineral e rações é a nossa especialidade, e trabalhamos com a Germipasto. A Germipasto é uma empresa que se mostrou desde o começo uma empresa muito séria, com produtos de alta qualidade, trabalhando com a solução ideal, e nós temos um feedback dos clientes muito bom e a gente está muito satisfeito com essa parceria. Uma grande vantagem também de trabalhar com a Germipasto são as Vedetex. É uma máquina de jogar semente muito boa, muito tecnificada, e onde os pecuaristas e agricultores, principalmente, que gostam de fazer um trabalho preciso, com exatidão, sem ter problemas de distribuição, uniformidade. Todo mundo, quando busca uma qualidade, vem na Vedetec, que é um tiro certo. Além disso, nós trabalhamos com a linha completa de herbicidas de pastagem, trabalhamos com adubos, trabalhamos com tudo que o pecuarista precisa para a sua propriedade. Para entrar em contato com a gente, Campo Grande 67 3028 6077, em Bandeirantes 67 3261 1184, ou no nosso WhatsApp, que vai estar disponível na tela. Muito bem, a gente volta com mais uma entrevista aqui direto da Dinapec, né, evento que aconteceu na Embrapa Gado de Corte durante a semana. E a gente vai bater um papo agora com mais um entrevistado que vai continuar nesse assunto, que é a sustentabilidade, pensando em como produzir, ter aumento de rentabilidade, produtividade, mas também preservação. A gente conferiu, né, anteriormente a entrevista do Alexandre Bernett, né, da Embrapa Sudeste, falando um pouquinho, né, sobre a pecuária baixo carbono. Ele citou, inclusive, o protocolo, que é um assunto que a gente traz agora mais detalhado com o pesquisador Roberto Giolo. Muito bem-vindo ao programa, de Roberto, desde já. E você traz nessa edição, né, esse tema, que inclusive é um lançamento já em 2025, esse protocolo da Embrapa de carne baixo carbono. Já existia um outro protocolo, que é a carne carbono neutro. Isso. Vamos começar explicando então o que difere, né, o porquê a criação de um novo protocolo. Bem-vinda. Então, tudo começou, essa ideia na verdade, foi a ideia das marcas inicialmente. E essas marcas se transformaram em protocolos de produção. Então, a primeira ideia, como vocês comentaram, foi da carne carbono neutro, né? E a gente começou a trabalhar essa ideia, que depois virou CEMARC e depois protocolo. O objetivo inicial foi tentar trazer a um sistema de produção, a um modelo de produção, valorizar ou estimular a adoção desse sistema pelo produtor. Então, assim, a carne carbono neutra ela começou a ser pensada lá por meados de 2012, né? E em 2015 a gente tinha as diretrizes, que são as linhas gerais daquele protocolo. E a ideia era valorizar os sistemas que têm o componente florestal, né? Então, qual é a ideia da carne carbono neutra? É um sistema de produção que ele próprio consegue neutralizar as emissões daqueles animais produzidos, né? E para isso, a gente consegue isso com um sistema que tem componente florestal associado. Então, a capacidade de retenção de carbono desses sistemas é grande. Ou seja, os sistemas de agro-silvopastoriz e silvopastoriz. Então, isso a gente lançou em 2015.
Em 2020, a carne de carbono neutro entrou no mercado, né? E em 2018, a gente então entrou numa outra fase que era justamente para estimular aqueles outros sistemas, que na verdade é a maioria dos sistemas, né? Os sistemas que não têm o componente florestal. Então essa que é a ideia e a diferenciação entre as marcas. Então a partir de Facilitar o uso e a aplicação. Seria. Exatamente, e com um valor a mais na carne, esse que é um dos objetivos, né? Então, antes de ir para a carne baixo carbono, o Brasil, né, lançou em 2010 o Plano ABC, né? E no Plano ABC, uma das estratégias era os sistemas de integração. Então, uma das ideias era, o produtor tem dinheiro pelos fundos do Plano ABC para implantar esse tipo de sistema. A ideia das marcas do protocolo é que o produtor conseguia dinheiro mais barato para implantar e ao final vendia carne mais cara, mas com valor agregado maior, né? Então era uma das ideias também. Então a gente teve a primeira iniciativa do carne carbono neutro. Em 2018, então a gente iniciou os trabalhos para carne baixo carbono, que são para aqueles sistemas que não têm árvores, né? E que na verdade são sistemas mais generalizados. E não é só para sistemas de integração, é para sistemas de LP e pastagens bem manejadas que não contemplem árvores. Então, a partir de 2018, a gente desenvolveu, a gente já tinha marca registrada, os 2 selos são marcas da Embrapa registrada, né? E associadas às marcas tem o protocolo de produção, né? Que é o que o produtor deve fazer, né, com as boas práticas em cada um dos sistemas. No caso, a carne baixo carbono, ela vai ser lançada na COP30, né, que vai ocorrer aqui no Brasil, em Belém, em novembro. Então, basicamente, é o panorama aí dessas 2 marcas que a Embrapa tem desenvolvido. Bacana, hein? Olha, a gente sabe que recai sobre o Brasil uma cobrança muito grande nessa questão ambiental, mas também produtiva, né? Você vê que o Brasil é hoje a grande fazenda, o grande fazendão do mundo, e o Brasil exporta aí para mais de 150 países, em especial a carne bovina, que é um dos principais produtos, principais commodities que o Brasil exporta. Como que isso deve impactar na imagem do Brasil? Já que a gente está falando de perante o mundo, já que a gente está falando de COP30. O impacto positivo na imagem do Brasil era um dos objetivos iniciais também. Não só o produtor ganhar um pouquinho a mais no final, que é a parte do que o produtor está fazendo, né? Agora, para o Brasil, a imagem, a melhoria da imagem era o outro ponto, né? Então isso realmente lá desde 2010, né, desde as COPs a partir do Acordo de Paris, então que foi 2015, isso se intensificou, a temática do carbono, né, e consequentemente a pressão sobre a pecuária também aumentou, mas nós já tínhamos o carne carbono neutro ali, né? Então, assim, realmente, do ponto de vista de visibilidade e de competitividade, né? Tanto para o produtor, que é o que está produzindo, como para o país, né, que tem essa carne e vai botar no mercado externo, é um benefício para ambos. Você acredita que isso vai impactar no valor da tonelada ou na quantidade exportada, no volume? Então, essa marca, ela tende a ser mais valorizada em mercados mais exigentes, né? Então, a gente sabe que o Brasil vende para muitos países, mas a carne commodity, digamos assim, né? Essa carne, como, por exemplo, as carnes de raças, né? Que tem maior marmoreio, mais gordura Os que entram na cota Hilton. Sim, com certeza. Porque, assim, além dos benefícios de qualidade da carne, ainda tem o benefício ambiental, né? O carbono, nesse caso, ele está mais ligado à parte mais ampla do ambiental. Entretanto, não é só isso, porque com o protocolo, com as boas práticas sendo utilizadas, na verdade, o uso das boas práticas que retorna no melhor carbono, né? Então, não é só, o produtor muitas vezes pode pensar, não, mas puxa, eu vou gastar um pouquinho a mais para eu tenho que ter certificação, eu tenho que gastar um pouco mais. Às vezes ele nem vê que vai ganhar mais, mas ele pensa no custo que ele vai ter, né? Era até outra pergunta que eu ia fazer, né? O custo de implantação desse controle. Assim, é claro que existe um custo para certificação no processo, porque não adianta a gente só falar que tem, né? Então, é claro que tem esse custo. Mas um valor maior da carne também vai haver, né? Isso é... Pensação. Isso é fato, isso é o que ocorre. Mas o que às vezes o produtor não percebe é que, ao adotar o protocolo e as boas práticas, ele vai ter uma maior produtividade. Então, ele vai ganhar por unidade lá no fundo, mas ele vai ter mais produtividade aqui. Então, são 2 ganhos que esses protocolos permitem, além da visibilidade
maior com essa temática do carbono. Então são vários benefícios que o produtor pode oferir, né, adotando esses protocolos. Que bacana, olha só, então mais uma ferramenta que você pode adotar, inclusive quem quiser saber mais sobre esse protocolo, como que faz, e também para adotar, né, aplicar isso na propriedade, como que valida, né, esses processos que ele for fazer na propriedade? Ok. Então, assim, quem quiser saber sobre as diretrizes ou o produtor, como ele fazer no campo, né? Então, isso é super fácil, é só vocês acessarem o site da Embrapa Gado de Corte, né? Então, lá vai ter o link, você vai colocar lá carne carbono neutro ou carne baixo carbono, você já vai ser direcionado à publicação da Embrapa. É gratuito, né? Então, o produtor pode ter acesso às duas diretrizes, das duas marcas. Agora, o produtor que quer produzir, que quer entrar na certificação, né? Então, por enquanto, é só da carne carbono neutro que está no mercado. A carne baixo carbono vai ser lançada no final do ano, né? Então, o produtor que quer entrar no CCN, carne baixo carbono, daí ele tem que entrar no site da CNA, o site é o site Agri-Trace Animal. Nesse site, nessa plataforma da CNA, estão todos os protocolos de raças e protocolos no contexto de animais, né, de produção de animais, né? Dentre eles o protocolo carne carbono neutro. Então esse produtor já clica no Agri-Trace Animal e vai ter, se não me engano, são 22 ou 23 protocolos, dentre eles o CCN. Daí ele vai clicar no link e vai ter acesso às certificadoras e aos frigoríficos disponíveis, né? E ao final do ano, quando o CCN tiver lançado, o CCN vai estar na mesma plataforma, né? Então, de acesso aberto, é claro que o produtor vai ter que se cadastrar ao CNA, né? No caso aqui, é a FamaSul, que é a representante. Então, assim, é algo que o produtor já está familiarizado, né? Então, não é nada difícil, né, para o produtor acessar esse tipo de tecnologia. E sabe uma coisa que o Gil estava contando aqui nos bastidores, é que o Alexandre comentou para a gente da calculadora de carbono. Inclusive, essa ferramenta vai estar dentro do protocolo. Como que vai funcionar isso? Exatamente. Então, assim, a gente teve nesse último ano, né? E também em função das pressões externas, né? Para com a pecuária. Então, nós já tínhamos uma calculadora, digamos, mais simplificada, né, anteriormente, mas agora, então, nós teremos uma calculadora, digamos que completa, né? E essa calculadora, inclusive, ela vai ser de uso aberto, né? E dentre os usuários, quem tiver no protocolo, na verdade, vai ter um espaço à parte para os protocolos, né? Então, quem é CCN vai entrar, vai ter o link do CCN ou do CBC dentro da calculadora. E essa calculadora vai permitir, então, o produtor saber quanto que é a pegada de carbono da sua carne, né? Então, isso é que a gente estava comentando. Qual que é o valor disso, né? Então, essa calculadora vai permitir... Dar um número, um dar dado. um número, e a gente, obviamente, Materializar. Materializar, exatamente. E, assim, a gente tem a média brasileira. Qual é o objetivo dos dois protocolos? É de ter algo melhor do que a média brasileira. Então, no final das contas, é isso. A gente tem uma média e os adotantes dos protocolos terão algo melhor. E a ideia, obviamente, é melhorar essa média de uma maneira geral, né? A média do Brasil. Tem uma referência, né? Uns dados, né? Para você fazer comparativos depois dessa evolução, né? O clima está mudando. 2024 foi um ano recordista de calor, não foi mesmo, Thay? As ondas de calor a gente viu por aí, né? É verdade, é verdade. E estudos comprovam, né, que a Terra aqueceu 1,6 graus, superando os limites estabelecidos no Acordo de Paris, que era de 1,5 graus. Viu só? E como será, né, de que isso está impactando na produção, né, bovina, né, aqui no Brasil todo, no mundo todo? É um assunto que a gente vai trazer hoje, agora aqui para você que está acompanhando, um assunto com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Rosemir Laura. Muito bem-vindo já, professor. Obrigada por nos atender. E é um assunto que está pairando aí, está em alta e as pessoas precisam se atentar a essa mudança climática que está impactando, inclusive, no agro, não é mesmo, professor? Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui com vocês e com os telespectadores de vocês. Obrigada. Bom, o professor veio aqui para a Dinapec trazendo uma palestra que chama Vamos Botar o Boi na Sombra. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mas, professor, de que forma, né, essa mudança climática está impactando na pecuária? O tema da palestra, né, Vamos Botar o Boi na Sombra, é provocativo, essa é a É um intenção. trocadilho, inclusive. É um trocadilho, isso, porque todo mundo quer botar o burro na sombra, né? E tirar o cavalinho da chuva, como eu falei na palestra. Então,
É um trocadilho para chamar a atenção. A gente tem aqui no Brasil, e principalmente no Centro-Oeste, o rebanho que predomina é Nelore, né? Que é zebuíno. E por causa disso ele é um gado de origem indiana, e na Índia, tão quente quanto aqui, tem-se o conceito de que ele tolera o calor. Comparado com o gado europeu, realmente ele tolera. Porque aí tem aquela chamada zona de conforto térmico, que é aquilo assim que eu estou numa boa. Quando o pessoal chega que está acessível ao ar-condicionado, a gente coloca lá, eu recomendo 23, 24 graus, 22, né? Para ficar Para bem. ficar bem, na zona de conforto térmico. Para o gado indiano, Nelore, Tabapuã, Guzerá, do Brasil, a zona de conforto térmico é de 10 a 27. Né? Então, o pessoal observa, e aqui no Mato Grosso do Sul, na região da fronteira com o Paraguai, todo ano a gente tem o que o pessoal chama de mortandade de gado. Entra uma frente fria, o gado está desnutrido, morrem 1.000, 2.000, 3.000 animais de frio. Então, essa é uma preocupação. E a gente esquece do calor, Tainara. Por quê? Porque o gado está adaptado ao calor. Como vocês disseram, né, o ano passado bateu o recorde de temperatura. Tivemos, né, vários históricos, né, de picos, né, de calor, inclusive impactou aí na pecuária. Isso, ondas de calor. Nós tivemos na Argentina uma mortalidade em fevereiro de mais de 200 animais de calor. Nossa. Só que lá é gado europeu. Então a zona de conforto térmico deles é de 1 a 24, é um pouquinho menos. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, como eu mostrei na palestra dos dados, ao longo do ano passado, nós tivemos 3 picos de frio menos que 10 e quase todos os meses temperatura acima dos 27 graus, que é a zona de conforto térmico, né? Chegando até 37, 38 em alguns momentos. Fora a sensação na térmica. Fora a sensação térmica, que é umidade relativa, vento e temperatura. Então, o que acontece com o gado? Primeiro, ele para de pastar, ele diminui a aptidão. E aí, um dia de calor, normalmente, né? As pessoas normais, eu não, mas as pessoas normais, dia de calor, têm menos apetite. O gado também. Ele evita de ruminar, porque gera calor também. Então isso leva... E ele gasta também mais energia para manter a temperatura do corpo sob controle. Né? O tal da energia de mantença. Então, essa energia que ele está gastando para manter a temperatura do corpo, para resfriar, ele fica babando mais, suando mais, poderia estar sendo convertido em carne ou leite, dependendo do rebanho. Então, o primeiro dano é esse. Né? Que ele tem desconforto térmico, o gado fica mais inquieto, né? Se é 27, ele está com 37, está 10 graus acima do que é a zona de conforto térmico. Então, assim, quem está no ar-condicionado, que sai da sala, ele parece aquele bafo chegando, né? É isso que o gado sente. Então, ele perde o apetite, perde o ganho de peso. Fica mais letárgico. Fica mais letárgico, exatamente isso. Você também fica, né, amigo? E como o gado não sabe se abanar, o que ele faz? Procura sombra, né? E quais os efeitos da sombra para o gado? Então, nós temos alguns estudos aqui, né, dos nossos experimentos aqui no Gado de Corte e também na Pecuária Sudeste, lá em São Paulo e São Carlos, né? Dados aqui de Campo Grande mostram que a presença de árvores no sistema ILPF reduz de 2 a 8 graus a temperatura. Então imagine um dia com 38 graus baixar para 31, 32. Não está no 27, mas está muito mais próximo do que o 37, 38. Então assim, e agora é importante, como eu falei na palestra ontem, a gente reforçar, né? Nem toda sombra é igual. Sombra de árvore é muito melhor do que sombra de sombrite ou de telha. Porque a temperatura é menor, a umidade relativa é maior, o conforto térmico é melhor. Eu percebo que esse assunto, né, a chamada de atenção para esse assunto, antes nós tínhamos uma preocupação muito grande com a questão do bem-estar animal. Isso preocupava só com o bem-estar, aquela coisa da humanização, de cuidar bem dos animais. A gente está falando agora de aspectos econômicos agora. Que impacta mesmo na produção da arroba, né? Não é só o conforto do animal na questão de ser humano com o animal, mas pensando no bolso do produtor. Exato. Bem lembrado a questão do bem-estar. Tem mercados, principalmente o mercado de ovo, né, que agora o preço está lá em cima, né, que tem o chamado galinhas free cage, né, livre de gaiolas, criada solta. Aqui no Mato Grosso do Sul não tem, mas São Paulo tem mercados para isso. Né? O bem-estar, ambiência e bem-estar. A ambiência é um fator do bem-estar, que é alimentação adequada, água adequada, sanidade, saúde, né, adequada. Mas a questão do bem-estar em termos de temperatura afeta a produção. Exatamente, o gado de leite é muito mais eminente
do que no gado de corte. Porque no gado de corte tem aquilo que chama ganho compensatório. Depois ele acaba até recuperando o peso, né? Mas uma vaca de leite, se ela não produzir o leite hoje, amanhã, que era para ser 20 litros, amanhã não vai produzir 30, né? Então ela não recupera. Isso quer dizer que essa temperatura que muda quando você tem o conforto da sombra impacta na produção de arrobas, é isso? Impacta, porque o animal, ele acaba, quando ele está em desconforto, né, tá na temperatura, ele come menos, então ele está ingerindo menos energia. Ele gasta mais energia para manter a temperatura, para resfriar o corpo. Então, essa energia que poderia estar sendo convertida em carne, ele está gastando. É como você ficar com o carro ligado no ponto morto. Você está gastando energia sem sair do lugar. Então, ele está gastando energia sem converter em arroba. E quanto que ele pode perder? A gente pode pensar em algum número, assim, que isso pode impactar? Então, nós tivemos porque esses dados como ganho de peso são de longo prazo, né? Nós tivemos um experimento com os colegas lá da Pecuária Sudeste, em São Carlos, com touros, não foi boi, né? É touro para revenda. Com reprodutores. Reprodutores. Com canchim, que ele tem uma vantagem, que ele é 5/8 charolês, né? Que é gado europeu, e 3/8 Nelore. Então ele tem já é um híbrido, né? E com o Nelore. Foi um experimento de 13 meses de duração. No final, o ganho de peso foi igual. Só que os animais que tinham, acho que era 165 árvores por hectare. Não era muito, mas também não era, uma quantidade boa de árvores, de eucalipto, né? Eles beberam 26% de água a menos. Então, mostra, assim, outro fator, você perguntou, o desconforto, o animal acaba bebendo mais água. E a água hoje, para o produtor, tem um custo, né? Porque você não pode colocar por legislação, deixar o animal beber no rio. Você tem que puxar essa água, botar numa pilheta, botar num coxo, num bebedouro. Aí você gasta energia para isso. Se você tem um rebanho, por exemplo, de 1.000 animais, fazendo a conta, uma vaca bebe, um boi bebe 20 litros, 30 litros de água por dia, quanto que você economizaria? Então, é um reflexo do desconforto térmico. Só que nesse caso não eram animais castrados, eram inteiros que seriam vendidos para reprodutores, né? Entendi. Professor, você falou da ILPF, né, como uma alternativa, mas preservar as árvores nativas na propriedade é uma alternativa, e como fazer isso de uma forma eficiente? Porque não adianta deixar uma árvorezinha aqui, outra ali, né? Como fazer isso de forma eficiente? Muito bom, gostei da pergunta. Mas muito bem, mas antes eu queria puxar um pouquinho antes, falando desse gado da Pecuária Sudeste, né? Tem umas fotos, né, que eu mostrei ontem na palestra, da temperatura corporal dos animais. Então, os que estavam com acesso à sombra, a cor deles é mais ou menos amarela, que é numa faixa de 32 a 35 graus. Sim. Os que não tinham sombra estavam vermelho, mostrando que estava acima de 42 graus a temperatura da superfície do corpo. Não que a temperatura do corpo dele fosse, mas a temperatura da superfície, né? Uma outra coisa, eu falei há pouco, né, que nem toda sombra é igual. Sim. Né? E de árvore também, cara. Às vezes o pessoal chega embaixo de uma mangueira, que é uma das árvores que tem a sombra mais fresca. E tem abundância aqui no Mato Grosso. Tem abundância, né? Porque ela tem uma copa densa, né? É um monte de folha. Ela tem um bloqueio de radiação maior. Então a sombra dela é melhor, né? Aí quando você está formando um pasto, né? Às vezes a gente conversa assim, desde que o Cabral chegou, né? Eu marquei Afonso de Souza em 1532 para começar a colonização. Qual que foi a principal ferramenta do Brasil? Machado, traçador e depois motosserra. A nossa cultura é de derrubar árvore. Você quer uma pastagem limpa. Gente, não é lavoura, não vai passar drone, não vai passar avião de pulverização. Então você pode selecionar aquelas árvores nativas, né? Deixando em torno de 5, 10 árvores por hectare. Não vai prejudicar a sua pastagem. Inclusive tem gente que fala, né, aumentos de produção em áreas menores, né? E aí acaba eliminando essas árvores, porque é um erro, né? Não um erro, mas assim, algo que vai impactar na produção, né? Vai. Se é lavoura, que você tem que passar trator, tal, você tem manobra, dificulta. Mas para pastagem não, você vai passar trator uma vez que está aplicando calcário, né? Ou semeando capim, né? Que vocês vendem semente né, para formar pastagem. Só nesse momento, depois você não vai ficar passando trator mais. Então, árvores nativas do cerrado, piqui, que hoje é restrito de corte, né? Proibido, cumbaru, ou baru, jatobá. São árvores nativas, leguminosas, fixam nitrogênio e que tem uma excelente sombra. Então você deixa lá 10 árvores por hectare, não vai impactar a sua produção de jeito nenhum, né? E vai ter esse conforto térmico. E como são mais árvores distribuídas, o gado não vai ficar acumulado embaixo de uma árvore só. Que quando você tem uma árvore só, o que o gado faz? Vai tudo, eu tenho um monte de foto, né? Como mostrei umas ontem na palestra, um monte de fotos. Você até vai ver algumas fotos aí, o professor vai ceder pra gente, né? Por favor. Algumas fotos mostrando o rebanho embaixo de uma árvore só. Ali eles têm um pisoteio excessivo, então não tem pasto. Calor entre eles, inclusive. Acabaram refrescando tanto. Que aglomera muito bem, lembrado.
a aglomeração, né, gera calor também. E o piso, eles vão pisotear tudo, vai ficar terra, né? Fezes, urina naquele local, então não fica um ambiente sadio. Se você tem mais árvores, né, é como diz o ditado, cada um no seu quadrado, cada um com a sua sombra. Né? Bom, então o ideal é de 5 a 10 árvores por hectare. Por hectare, em torno de 10% da área sombreada, né? Mas lembrando o seguinte, uma conta, mais Uma lotação. uma locação, cada animal precisa de 20 a 40 metros quadrados de sombra. Então, mais ou menos essa conta, se você tem 3 UA por hectare, né, que é uma ótima taxa de lotação, Sim. né, se você tiver 50 metros quadrados de sombra, ótimo, 3, 4 árvores já é suficiente. Se puder ter um pouco mais, melhor. Ou seja, uma sombra para cada animal, né? Isso. Será essa lotação de 3 UA. Quem eles gostam de sombrinha? Vamos chavinar num dia De sombra, né? Ainda mais depois de comer uma feijoada. Sombra e água fresca. Aqui no Mato Grosso do Sul, se você tiver uma sombra boa, né, uma rede, um tereré gelado, Estamos em casa, né? Falando nisso, né? Calorzinho aqui, inclusive no evento da Embrapa, né? Que todo ano realiza aí eventos importantes para transferir tecnologia, né, Thay? Isso mesmo. Bom, a gente agradece então, professor, né, que deu essa aula aqui pra gente, um privilégio ter você aqui, né, trazendo essas informações. Eu acho que é importante a gente se atentar a essas tecnologias que estão chegando, esses estudos que apontam aí essas mudanças, né, que impactam na produção aí na pecuária, né? Vai um abração para você. eu agradeço a oportunidade de falar com o público de vocês, né, que é um público da pecuária. Lembrando que todo ano a gente tem que lembrar para um curso de LPF, né? Normalmente outubro, novembro, em que a gente faz esse curso. E ressaltando que essa é uma mudança de paradigma, que a ideia era vamos tirar as árvores do pasto. Agora não, assim, vamos botar a árvore no pasto, porque mantém a produtividade, a diversidade genética, animais silvestres, né? E botar o boi na sombra, por que não, né? Boa. E quem quiser saber mais sobre esse curso aí, como faz? No site da Embrapa Gado de Corte, ele é divulgado, normalmente a partir de agosto é divulgado a programação. Fica a dica aí, né? Tá certo. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, infelizmente a gente está indo embora. Vamos encerrando. Foi muito bom, né, participar aqui, acompanhar de perto essas novidades na Dinapec 2025. É verdade, transferência de tecnologia para você que é pecuarista, que busca não só o aumento de produtividade, rentabilidade, mas também a sustentabilidade. Fazer a diferença, vamos dizer assim, né? Bom, muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever as entrevistas de hoje, né? Como também de outros programas. A gente agradece a sua companhia. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.